100. Forward Scrolls capítulo 947 Missão Suicida antes Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Do início da operação, Bashir Barnak liderou sua equipe até a nave almirante da 4ª Frota da Civilização, o couraçado classe Rockwook Shaws. Ou seja, minha frota deve atacar a linha de defesa do planeta Eliadu, cobrir a nave de transporte para avançar para as estrelas e depois cobrir o desembarque de um exército de pelo menos 100.000 pessoas em Eri nas próximas 2 horas. Eliadu satélite ativo. Severance Tani parecia sombrio. Isso mesmo, esse é o plano para essa batalha. O Major-General do Exército Ling Liang respondeu solenemente. Você deve saber que, uma vez que esse plano seja implementado, pode significar pesadas baixas para a Marinha, certo? A Marinha atualmente no sistema Eliadu possui uma força total de 470.000 homens. Por causa desse seu plano, mais da metade das vidas pode ser perdida. O campo do funeral, você. Severance Tani inclinou-se à frente de Ling Liang com uma intenção assassina impressionante. Você está vingando vingança privada. Ling Liang ainda não mudou de rosto e disse, o que estou pensando não é na diferença nos braços, mas... vitória. Ela olhou para Severance Tani com seus olhos claros e firmes, e perguntou de volta, então, na situação atual, você tem outro caminho melhor? Você sabe que a cada minuto que passa, a frota da República aqui vai ficar mais forte. Quer lutar pela logística com a República Galáctica aqui? Severance Tani cerrou os dentes e disse, se a batalha falhar, eu te mato primeiro. Não preciso que você faça isso, estarei na linha de frente da batalha, e vou morrer. Ling Liang disse orgulhoso. Severance Tani bufou pesadamente. Então, a chave dessa missão é uma nave de transporte. E também precisar de alguns tripulantes humanos nela para correr para as estrelas com essa nave de transporte. Sim. Os olhos de Ling Liang finalmente se apagaram, e por questões de tempo e confidencialidade, essas pessoas não entrarão no plano de renascimento. Severance Tani pensou por cerca de 2 minutos e, com um estalo repentino, bateu forte na mesa e depois bateu algumas vezes no comunicador. Depois de um tempo, mais de 50 tripulantes vieram à ponte, pelotões. Fiquem em fileiras organizadas. Essas pessoas são todos membros da tripulação que lutaram desde a Batalha de Bespin até o presente. Pode-se dizer que eles são um dos melhores tripulantes da Marinha atualmente. Severance Tani disse a Ling Liang, então se voltou para esses tripulantes e disse, em seguida, lançarei uma ofensiva em grande escala, e nessa ofensiva, sua missão é conduzir uma nave de transporte para um ataque suicida, entenderam? Esses membros da tripulação se olharam com expressões feias e hesitaram um a um. Ling Liang deu um passo à frente e disse em voz alta, de fato, esta é uma missão para morrer. Porque essa batalha, e até toda essa guerra, é resultado de 9 mortes. Acredite, se houver alguém que possa vencer com segurança, com certeza faremos uma escolha, mas a realidade não permite. Nosso inimigo é a República Galáctica. E a República Galáctica não pode nos permitir viver com dignidade. Porque essa guerra estoura. Ela olhou para a tripulação e disse, porque queremos viver com dignidade. Em vez de se curvar e ser o gado, ovelha e escravo dos capitalistas da República. Seja o colônia que eles descartam suas mercadorias e levam. Mas há uma disparidade de poder. A guerra, cada um de nós, não tem certeza de sobreviver, nem mesmo estamos lutando por nós mesmos. Nós, estilo igual display bloco em linha, o ID display, bloco em linha, o data ad cliente igual capub 12 data ad 418534 data ad região igual conte sublinhado mi data ad lot igual 6.246.767.822 data ad Google igual w, vírgula. Push, vírgula, está lutando pelas futuras gerações. Ela cerrou os punhos. Estamos destinados a ser a geração sacrificada, mas pelo menos podemos fazer nossos sacrifícios em troca das futuras gerações se levantarem e serem seres humanos nesta galáxia. Por isso, escolhemos morrer. Por isso, não vou forçar essa missão, você pode escolher desistir, mas a batalha continuará conforme planejado. No entanto, espero que você saiba o motivo pelo qual veio aqui. Os membros da tripulação se olharam, e então um deles perguntou, General, pode me contar o conteúdo desta missão? Ling Liang respondeu calmamente, você vai dirigir uma nave de transporte,
carregar uma enorme quantidade de supermatéria e atingir a estrela de Eliadu. Computadores e robôs completarão o processo preciso de colisão e detonação, e sua tarefa é garantir que, quando ocorrerem emergências, possam responder de forma flexível e tomar as decisões mais apropriadas. O tripulante sorriu e disse: "Acho que esses robôs não deveriam ser capazes de lidar direito com um caça ou uma radiação cósmica mortal, certo? Estou participando." Ele levantou a mão. "Eu participei. Eu participei." Esses tripulantes levantaram as mãos um após o outro. No final, todos os membros da tripulação estavam dispostos a participar. Aos olhos deles, não havia hesitação antes, ao contrário, eram extremamente determinados. No final, após seleção e planejamento, 10 desses tripulantes foram selecionados para embarcar no navio de transporte E-99 para cumprir a missão de atingir as estrelas. O tempo volta ao presente, e a batalha já esquentou. A frota da Quarta Civilização lançou um ataque à linha de defesa do planeta Eliadu sem medo de morte. Incontáveis mísseis, lazeres e feixes de energia disparados cruzaram o universo, e então um fogo brilhante atingiu o alvo. No navio de transporte E-99, 10 tripulantes estavam em suas respectivas posições. Cada um deles era responsável por uma área, mas não a controlavam diretamente, garantindo que pudessem tomar o julgamento correto em caso de acidente. Porque esse plano de batalha é preciso até o segundo, é impossível fazê-lo apenas com controle humano. Os sistemas do couraçado e os robôs de navegação nele foram configurados para agir de acordo com os cálculos enviados pela nave capitânia, incluindo a partida do hiperespaço e a detonação da supermatéria no porão de carga. Se não houver acidente durante o processo, essas 10 pessoas vão sentar aqui e testemunhar um magnífico fogo de artifício que se transformará em pó cósmico. A contagem regressiva à minha frente está diminuindo. 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 10, 9, 8. Quando a contagem regressiva chega a 0, o robô de navegação liga instantaneamente o motor de hiperespaço. O hiperdrive da espaçonave foi modificada para remover o estabilizador, o que impede que o hiperespaço saia automaticamente da viagem pelo hiperespaço quando ocorre uma anomalia no hiperespaço. A janela foi instantaneamente preenchida por inúmeras faixas alongadas de luz, mas esse fenômeno de hiperespaço durou apenas 1 ou 2 segundos e terminou. Quando a paisagem do lado de fora da janela foi restaurada, o que viram quase preencheu toda a paisagem do lado de fora da janela. Bola de fogo enorme. Não, eles nem conseguiam ver que era uma esfera, porque era tão enorme que, além das chamas infinitas do lado de fora das janelas, havia chamas sem fim. Se não fosse pelo revestimento anti-radiação há muito tempo, neste momento, seus olhos teriam ficado cegos. Estrela Eliadu. Uma estrela com diâmetro superior a 2 milhões de quilômetros. Isso mesmo, essa nave de transporte E-99 cruzou instantaneamente uma distância de bilhões de quilômetros em hiperespaço, desde perto da órbita do quinto planeta Tarastra da galáxia até perto da estrela no centro da galáxia. A nave de transporte ativou o sistema de escudos quando escapou do hiperespaço, mas mesmo assim, a couraçada ainda foi severamente danificada quando foi exposta à poderosa radiação da estrela por menos de 1 segundo, e o sistema estava por toda parte. Chame a polícia. Ao mesmo tempo, sob o controle do robô de navegação, a nave de transporte colidiu com a estrela em uma velocidade muito precisa. Fault Scourge Capítulo 1. Reação violenta. A nave de transporte está se aproximando rapidamente da estrela Eliadu. O sistema de escudos está se desintegrando sob a poderosa radiação de energia da estrela, e alarmes são ouvidos por toda parte dentro da nave. Felizmente, a frota da República não monitorou o navio. Embora a galáxia Eliadu também tenha estabelecido vários postos avançados próximos às estrelas, por um lado, é para monitorar se alguém vai destruir as estrelas e, por outro, também pode coletar enorme energia estelar. Mas essa nave de transporte E-99 saltou diretamente para a retaguarda desses postos avançados através do hiperespaço sob o cálculo extremamente preciso do matemático de Shai. Na verdade, é impossível que um salto normal alcance essa posição, pois ele já pertence à área de projeção de massa estelar. Para não ser despedaçado pela poderosa força da conversão espaço-temporal quando o hiperespaço salta para longe, o estabilizador do hiperespaço o força a avançar. Salto de ruptura sexual. Mas a nave de transporte teve seus estabilizadores removidos, e o momento do salto de ruptura foi calculado previamente pelos matemáticos,
para que pudesse se libertar do salto no hiperespaço no momento mais adequado, bem no alcance de radiação da estrela, localizado na República após o posto de detecção estelar. Um segundo antes ou um segundo depois, todos seriam despedaçados pela projeção de massa no hiperespaço. E, de modo geral, se houver um acidente durante o salto no hiperespaço, isso não afetará o espaço tridimensional real. Uma vez que um acidente ocorra, a espaçonave e a tripulação se dissipam completamente no hiperespaço de alta dimensão. A possibilidade de afetar o espaço tridimensional não é inexistente, mas sim um evento de probabilidade muito pequena que tende infinitamente zero ao infinito. Então, depois de chegar a esse mundo de Star Wars, Tang Xiao entendeu que em Star Wars 8, uma cruzador de batalha rebelde pulou diretamente no hiperespaço e derrubou a Supreme, o que era completamente absurdo. Claro, também pode-se dizer que o motorista atingiu uma fortuna que nunca verá na vida, mas o problema é que o motorista o atingiu com um propósito muito claro. Então, no fim das contas, ainda é um absurdo. Dito isso, se o cálculo estiver errado, essa nave de transporte desaparecerá no hiperespaço e não poderá causar o menor impacto nessa estrela. Essas mais de 1.000 toneladas de supersubstâncias também serão inúteis, e os sacrifícios de centenas de milhares de soldados navais da quarta civilização também serão inúteis. De fato, é uma aposta muito arriscada. Mas, felizmente, o povo Joen provou que é digno de ser o povo que melhor conhece as estrelas em toda a galáxia. Eles conseguiram sobreviver em uma galáxia de 3 corpos e criar uma civilização esplêndida, não por sorte. O cálculo é muito preciso, e a nave de transporte vai direto para as profundezas da faixa de radiação estelar. E por causa do eletromagnético letalismo e da radiação por toda parte, todos os escaneamentos e sensores foram gravemente afetados. Nem o monitoramento estelar da República posto avançado nem o enorme sensor em escala galáctica no planeta Ilhedu não encontraram nada. Esta nave de transporte. As coisas correram muito bem. Ninguém percebeu. Só depois de avançar por um minuto, houve um problema no motor da espaçonave. Esses tripulantes humanos tomaram uma decisão decisiva e dividiram parte da energia do escudo no motor, sobrecarregando a força da espaçonave e aumentando a velocidade da espaçonave. Resgatado de novo. Dessa forma, mesmo que a nave seja destruída antecipadamente devido ao enfraquecimento da energia do escudo, isso ainda permitirá que a nave continue avançando até a posição designada devido à maior inércia. Após resetar o cronômetro, os 10 tripulantes confirmaram que não tinham nada a fazer. Eles seguravam firmemente a bandeira da quarta civilização nas mãos, segurando as mãos e encarando as chamas infinitas à sua frente, deixando sua última emoção no mundo. É tão linda, essa estrela. No segundo seguinte, o escudo se estilhaçou, e as chamas consumiram tudo. A radiação das estrelas rapidamente destruiu a nave de transporte, mas na cabine fortemente protegida da nave de transporte, as 1.617,98 toneladas de supermatéria persistiram até o fim e, sob a ação da inércia, ainda assim a tornaram quase um pedaço de ferro. A cabine avançou mais de 2.000 quilômetros. No momento em que a contagem regressiva voltou a zero, um feixe de laser de alta energia atingiu instantaneamente o núcleo de reação da supermatéria, seguido por uma explosão aterrorizante. Mas para uma estrela com diâmetro superior a 2 milhões de quilômetros, essa explosão é tão trivial quanto um rato soltando um pum sob os pés de uma pessoa. Ao mesmo tempo, no quinto planeta do sistema Ilhedu, na órbita alta do planeta Tarastela, o coraçado classe Lukriok, Chaos, do tipo comando Bashir Barnak, segurando um cetro, encarava os dados estelares constantes enviados pelo sensor. Desde o momento em que a nave de transporte entrou no hiperespaço, eles perderam todo contato com a nave. Então, a única coisa que pode confirmar o sucesso do plano deles é a reação das estrelas. Eles têm olhado para a imagem infravermelha da estrela, e há um ponto nela que parece branco na varredura infravermelha. Este é o fulguramento de nível X3 que ocorreu na estrela, e também é o destino pretendido da espaçonave. A contagem regressiva reinicia para zero, e então o tempo continua contando em números negativos, mas 1 minuto se passou, 2 minutos se passaram, e a estrela nunca respondeu. O Severance Tan também transferiu temporariamente o comando operacional da frota ao almirante Matorner. O almirante Matorner tem um temperamento bom. Ele também reconhece muito a habilidade de comando de Tan, então é muito calmo. Aceitou o mesmo tratamento que esse ajudante, embora seu posto e status fossem os mesmos de Tan.
Se fosse outra pessoa, já teria sido frustrante há muito tempo. Nem todo mundo consegue suportar o caráter incomparavelmente ruim de Severance Tan, ou seja, a maioria das pessoas não consegue. Mas ela tem um caráter ruim, e você não é tão bom quanto ela. Isso é o que a torna mais irritante. A supermatéria não detonou? Severance Tan perguntou solenemente, olhando para a imagem da estrela na tela. A energia dessas explosões de supermatéria é negligenciável em relação a essa estrela, especialmente acima dessa erupção em grande escala. Bashir Banak disse calmamente. Então minha frota vai continuar morrendo diante das defesas do planeta. Disse Severance Tan, de forma cortante. Lendo espere. Bashir Banak disse indiferente. Os olhos de Severance Tan eram afiados, sua expressão sombria. Ela respirou fundo e o punho do sabre de luz em sua mão se apertou. Nesse momento, o pessoal de monitoramento disse de repente, múltiplas manchas estelares foram detectadas ao redor da erupção estelar. Quantos? Bashir Banak perguntou rapidamente. 17. O maior tem um diâmetro de mais de 80 mil quilômetros. O número ainda está aumentando. O monitor respondeu alto. Manchas estelares. O número de manchas estelares aumentou. Isso não significa que a temperatura naquela área está diminuindo. Severance Tan perguntou com uma carranca. Também existe a possibilidade de... Um sorriso apareceu no canto da boca de Ling Liang. É a energia das estrelas que está se concentrando, porque a aparição das manchas solares significa que os campos eletromagnéticos das estrelas estão reagindo de forma concentrada. Os monitores ainda reportam alto, o número de manchas solares estelares chegou a 79. A área coberta por essas manchas solares atingiu 7% da superfície das estrelas. Está feito. Ling Liang disse. Bashir Banak bateu forte no chão com seu cetro, mas naquele momento estava ainda mais nervoso. Não, chega. Caso contrário, esse clarão vai. No segundo seguinte, um clarão de luz que pode ser visto até aqui vem da direção da estrela de Eliadu. Fault Scholarship Capítulo 1. Erupção de Flare. Correção de dados. Os dados anteriores do nível de flare estelar são problemáticos. O nível de flare estelar que pode afetar o escudo planetário do satélite deve ser X20, e o nível inicial de flare deve ser X10. Neste momento, a estrela de Eliadu irrompeu com uma luz extremamente deslumbrante. A luz foi emitida pela erupção estelar que originalmente atingiu o nível X10. Nesse momento, essa estrela explodiu com uma luz extremamente aterrorizante. Energia. As manchas solares estelares ao redor da erupção estelar continuaram se movendo, e então uma tempestade estelar muito aterrorizante foi gerada. A energia da erupção estelar aumentou, e a tempestade estelar ejetou uma enorme quantidade de material estelar na direção da erupção. A coroa da estrela parecia estar fervendo, e uma proeminência de centenas de milhares de quilômetros de comprimento subia na direção do planeta Eliadu, seguida pela segunda e terceira. O flare de nível X10 da estrela de Eliadu foi originalmente a reação mais violenta dos últimos anos, mas desta vez, a reação foi ainda mais intensificada pelas mais de 1.000 toneladas de supermatéria, tornando o movimento da estrela ainda mais violento. O nível do índice de flare continua aumentando. X11, 12, 15. Enquanto a erupção continuava a se fortalecer, a proeminência supergigante causada pela ejeção de massa coronal também produziu várias ondas sucessivas de fluxos de partículas carregadas extremamente poderosas, formando diretamente uma tempestade magnética. Erupções estelares ainda estão crescendo, e as tempestades eletromagnéticas resultantes estão ficando cada vez mais fortes. X18, 19, 20. No fim, nos inúmeros instrumentos de monitoramento estelar em ambos os lados da Quarta Civilização e da República Galáctica, o nível mais alto dessa erupção estelar foi fixado no nível X20.3. Ao mesmo tempo, fosse o Chaos, a nave capitânia da Quarta Civilização ou o centro de comando do 18º Exército da República no planeta Eliadu, as sirenes estridentes começaram a soar continuamente. Sucesso! O fluxo de partículas carregadas produzidas por essa erupção estelar chegará ao planeta Eliadu em 3 dias. A tempestade eletromagnética agora se formou. Espera-se que afete o campo de batalha em 28 minutos. Exclamou o monitor Givin. Sucesso! Conseguimos! Todos os presentes aplaudiram alto. O cetro de Bashir Banak foi destruído no chão. Seu corpo tremia. Ele respirou fundo e disse com um leve tremor, isto é,
O milagre da matemática. A expressão de Ling Lian também estava muito animada, mas ela escondeu muito bem suas emoções e disse levemente: vou até a nave de desembarque e ficar de prontidão. E vou dirigir pessoalmente essa batalha de pouso por satélite. Depois de falar, ela se virou para sair. Parecia muito calma, mas acidentalmente derrubou uma xícara de café e derramou um café na calça sem perceber que acabara de sair da ponte naquela postura um tanto rígida. Severance Tan voltou ao quartel-general da frota, fez um raro aceno para o almirante Matorner e disse: notifiquem as naves, preparem-se para a tempestade eletromagnética. Recupere todos os caças, o shield é baixado a tempo, e o equipamento eletrônico está protegido. Matorner também disse: durante a duração deste sinal, as comunicações serão muito afetadas, e precisamos avançar com o centro de comando. Severance Tan assentiu. Larga, caia, caia. A sirene forte soou do quartel-general dentro do enorme centro administrativo em forma de fortaleza no planeta Eliadu. Um oficial apressou-se até o governador William F. Takin do 18º Exército, ficou em sentido, fez uma continência militar e então disse: Vossa Excelência, o observatório enviou uma mensagem urgente, o brilho da estrela de Eliadu. A resposta aumentou de repente e, em menos de 20 minutos, o nível de intensidade foi elevado do X10.4 anterior para X20.3. Desgraçado. O governador Takin deu um tapa na mesa. Aquelas pessoas no observatório estão comendo merda. Porque uma reação estelar em tão grande escala resulta em erro de julgamento. O observatório disse que não houve problemas com suas observações e cálculos anteriores. O policial enxugou silenciosamente o suor frio. Nesse momento, um velho meio careca correu para dentro rapidamente. Era a pessoa responsável pelo observatório planetário Eliadu. Ele também estava suando muito e disse: isso mesmo. Não há problema com os cálculos anteriores. Desta vez, a reação e os resultados não foram refletidos em nossas previsões de forma alguma. William Tarkin de repente se virou e encarou o velho, dizendo ferozmente: será que o separatismo está funcionando? Não tenho certeza. Como acabamos de fazer mais observações e cálculos, a fonte dessa reação violenta está muito próxima da estrela. A essa distância, quase nenhuma espaçonave ou míssil pode existir completamente, e nossa estação de monitoramento estelar não tem nenhum sinal de entrada de objetos estranhos detectado, disse o chefe do observatório. Sem monitoramento não significa que nada aconteceu. A expressão de William Takin era extremamente sinistra. Agora preparei a frota para tempestades eletromagnéticas, recuperei caças, abaixei escudos e protegi equipamentos eletrônicos, mas também preciso saber qual será o impacto dessa erupção estelar incomumente grande. O velho responsável pelo observatório balançou a cabeça e disse: não é só a frota. Segundo cálculos, precisamos até fechar o escudo planetário do satélite Eliadu. Caso contrário, quando a tempestade eletromagnética atingir, o escudo planetário será sobrecarregado e derretido instantaneamente. Naquele momento, ele nem pode ser reparado, então só pode ser substituído como um todo. O escudo planetário no planeta Eliadu tem maior poder, então, enquanto funcionar em potência máxima, ainda pode resistir a esse tempo. Tempestade eletromagnética. William F. Takin gritou com raiva: a frota separatista está furiosa à nossa porta agora. Você acha que os navios de guerra de 200 quilômetros estão aqui para o turismo? Neste momento, você me pediu para desligar o escudo planetário do satélite. O velho suspirou: mesmo que você não desligue, as consequências serão as mesmas. A tempestade eletromagnética destruirá o capacitor do escudo planetário do satélite. Se você não desligar, ele só vai durar um tempo. Mas neste come, os escudos planetários das luas devem ser substituídos. Ele lançou um olhar atento para Takin e disse: na verdade, dessa vez tivemos sorte. Porque a energia dessa erupção estelar quase ultrapassou o limiar. Segundo cálculos, uma vez que o nível dessa erupção ultrapasse o nível X22, ela desencadeará uma reação em cadeia que expandirá ainda mais a reação das estrelas, e eventualmente essa erupção provavelmente atingirá um nível devastador de X30 ou mais. Naquele momento, todo o satélite Eliadu se tornará grande. Micro-ondas, e o planeta Eliadu não é muito melhor, talvez seja um micro-ondas que está um pouco mais baixo. Bang! William Takin socou a mesa novamente. Mais alguma coisa? 3 dias depois, o fluxo de partículas carregadas ejetadas pela coroa da estrela alcançará o planeta Eliadu.
Nesse momento, todo o lado voltado para a estrela será continuamente bombardeado por bombas EMP. A pessoa responsável pelo observatório disse: naquele momento, o escudo planetário deve estar totalmente aberto. Caso contrário, todos os equipamentos eletrônicos do planeta serão severamente danificados. Isso deve ser separatismo. William Tarkin rugiu. Excelência governadora, o que devemos fazer? Perguntou o oficial cuidadosamente. William Tarkin cerrou os dentes e disse: o que mais podemos fazer? Desliguem os escudos planetários dos satélites. Deixe todas as frotas se concentrarem em proteger os satélites. Fort Scourge Capítulo 1. Login. 21 AB, na noite de 5 de maio. Quando o flare da estrela de Eliadu se tornou extremamente violento, o nível do flare foi elevado para X20.3. Quando a tempestade do campo magnético causada pelo sinalizador chegou ao campo de batalha, tudo no campo mudou. Como o blindo defletor é diferente de outros dispositivos eletrônicos, quando enfrentado por uma tempestade magnética, o escudo defletor é equivalente a transportar diretamente a energia da tempestade magnética. Então, uma vez sobrecarregado, o capacitor do blindado será derretido instantaneamente. Assim, em todo o campo de batalha, todas as naves de guerra baixaram seus escudos defletores, e no final, até mesmo os escudos defletores do satélite Eliadu foram abaixados. Além disso, todos os navios de guerra desligaram temporariamente equipamentos eletrônicos sensíveis, incluindo radar, sensores, comunicadores, sistemas inteligentes, robôs, etc., para evitar danos causados pela tempestade magnética. Além disso, todos os caças e pequenas naves espaciais também são devolvidos à plataforma do hangar, ou temporariamente anexados a grandes naves de guerra, e todos os sistemas e equipamentos eletrônicos são desligados. Pelos vários efeitos causados por fenômenos celestes, desde explosões de raios gama até tempestades magnéticas e fluxos de partículas carregadas, as naves de guerra naturalmente têm planos adequados e não causarão realmente impacto. Mas o problema é que os dois lados estão em estado de guerra neste momento. Então, quando a tempestade magnética chegou, a situação no campo de batalha ficou muito delicada. As frotas dos dois lados estavam originalmente entrelaçadas, então naturalmente não havia motivo para uma trégua temporária naquele momento, e os couraçados de ambos os lados ainda disparavam freneticamente. No entanto, afinal, esta é uma batalha no universo. Mesmo que as formações dos dois lados estejam escalonadas, a distância entre os navios de guerra é na verdade de dezenas ou centenas de quilômetros de distância. Neste momento, o radar de controle de tiro está inútil, e o míssil é naturalmente inútil, então é basicamente impossível acertar o alvo se você só puder abrir fogo assim. No entanto, antes da comunicação ser interrompida, as últimas ordens emitidas pelos comandantes de ambos os lados ainda eram cumpridas. A última ordem que a frota da República recebeu foi proteger totalmente o satélite de Eliadu, então todas as naves de guerra voaram em direção ao satélite. Nesse momento, a frota da Quarta Civilização estava ainda mais calma. Antes da guerra, eles já haviam elaborado um plano de batalha completo. Quando a erupção estelar e a tempestade magnética chegou, cada passo que precisavam dar estava claramente planejado. Na batalha anterior, o Severance Tan havia sido implantado secretamente, e todas as naves de guerra estavam nas melhores órbitas que podiam alcançar o satélite Eliadu na menor distância possível. Todos os navios de guerra começaram a girar de forma ordenada, aproximando-se do satélite Eliadu de maneira muito estratificada, além de realizar cobertura de fogo de baixa intensidade no satélite com menor potência. No processo, os cruzadores pesados classe Dreadnought começaram a formar uma formação de carga, dirigindo-se para a possível rota da frota da República até o satélite. O cruzador pesado da classe Dreadnought é uma canhoneira pura. Na ausência de escudos em ambos os lados, é totalmente possível içar o cruzador de batalha classe Chaser, que tem a maior parte de suas capacidades defensivas nos escudos defletores. O comando de Severance Tan nunca tem apenas um propósito. Ela quer aproveitar essa oportunidade para lutar contra a frota da República por um atraso temporal e danificar severamente os cruzadores de batalha classe Chaser na matriz da frota da República. Ao mesmo tempo em que os couraçados da Quarta Civilização lançaram uma formação de batalha de artilharia e avançaram contra o satélite de Eliadu, a força de desembarque da Quarta Civilização também partiu cedo e avançou em direção ao satélite de Eliadu.
Um grande número de navios de desembarque e de ataque decolou das cápsulas de desembarque dos 5 cruzadores de batalha da classe Kessoff e lançou o voo orbital diretamente em direção ao satélite. Além disso, um grande número de aviões de transporte Apu-33 e navios de transporte C-9.979 também decolaram no couraçado da classe Ryuk, avançando densamente em direção à atmosfera do satélite. A quantidade impressionante de fogo antiaéreo no satélite Eliadu foi imediatamente lançada, e quase todo o céu foi coberto por inúmeras explosões, balas e lasers, e não havia nenhuma única brecha para ser encontrada. No entanto, na ausência de um radar de controle de fogo e auxiliar, esse poder de fogo antiaéreo recuou instantaneamente ao nível da Segunda Guerra Mundial, ou até pior. Porque os soldados que controlam essas armas antiaéreas não passaram por treinamento de mira nua nessa área, e estão lutando completamente contra o céu. O exército da Quarta Civilização começou a pousar no satélite Eliadu em lotes, e os primeiros a suportar o peso foram aqueles navios de desembarque de assalto que caíam diretamente como projéteis de artilharia. Depois que essas naves de assalto em forma de dardo pousaram, as escotilhas se abriram e milhares de figuras corpulentas saíram correndo de dentro. Enjôle. Não é uma arma biológica enjôle feita de vírus T, mas sim um enjôle real e vivo. Essa chamada raça de combate, com a melhor forma física da galáxia, finalmente reapareceu no campo de batalha da galáxia após 10 anos de silêncio. Esses enjôles usam armaduras pesadas de combate e carregam um fuzil de assalto volumoso, o Striker Assault Rifle. Este fuzil de assalto é uma subsidiária da Quarta Civilização. A indústria leve padrão da Cidadela é especialmente feita para o povo enjôle. A tecnologia vem de Mass Effect. É uma arma pesada que não é um fuzil de assalto, mas um lançador de granadas. E o rifle de assalto Striker é muito popular entre os Krogans em Mass Effect. Além disso, como uma raça grande, há muitas semelhanças entre os Krogans e os enjôle. www.novelhal.com. O rifle de assalto Striker é naturalmente muito adequado para os enjôles usarem. No entanto, como o enjôle é ainda maior que o Krogan, até mesmo o fuzil de assalto Striker precisa ser uma versão ampliada. Confiando na condição física que desafiava o céu, os soldados enjôle ignoraram diretamente o enorme impacto causado pelo avião orbital e lançaram um ataque assim que o ate aberto. Eles não cooperaram um com o outro. No máximo, algumas pessoas que tinham um relacionamento melhor se juntaram e começaram a avançar enquanto gritavam. No entanto, tal acusação é mortal. Enjôle é enorme. Para aumentar a eficácia em combate desse exército, a Quarta Civilização não poupou despesas e permitiu que a indústria leve padrão da Cidadela equipasse cada um deles com um escudo para uma única pessoa que também vem da tecnologia Mass Effect. No entanto, eles não estão equipados com a armadura de combate. Essas são as armaduras pesadas de combate do povo enjôle. Embora sejam pesados, seus efeitos defensivos também são muito impressionantes. O resultado é que todo soldado enjôle se torna um tanque humanoide aterrorizante. Pouco depois dos soldados enjôle lançarem a primeira onda de ofensiva, a segunda onda dos navios de transporte da Quarta Civilização chegou, e dezenas de milhares de soldados do exército da Quarta Civilização saíram correndo dos navios de transporte e começaram a estabelecer posições de desembarque e bases avançadas de forma organizada, e então um ataque muito intencional a um alvo pré-determinado. Fort Scourge Capítulo 1. Lamb será abatido. Após estabelecer mais de 10 posições de desembarque no quarto exército da civilização, os soldados do exército começaram a limpar as posições de defesa aérea da República ao redor de forma ordenada. Ao mesmo tempo, os soldados enjôle que atacaram primeiro mostraram um lado extremamente assustador. Apertavam os botões um após o outro ao se aproximarem do alvo do ataque. Asas mecânicas semelhantes às de insetos, e então batiam rapidamente. É uma tecnologia única do povo enjôle. A mochila que esvoaça. As naves espaciais e caças do povo enjôle são muito atrasados em tecnologia, então eles deram total uso às características de sua aptidão física contra o céu, desenvolvendo esse equipamento muito pouco confiável, mas pelo menos único, que lhes permite entrar no céu. Correspondentemente, quando a erupção estelar causou a tempestade magnética, a mochila esvoaçante do enjôle ainda pôde ser usada. Com suas mochilas esvoaçantes, voaram dezenas ou centenas de metros no ar e então atacaram os defensores da República de forma condescendente. O fogo antiaéreo indiscriminado da República teve dificuldade para atingi-los, e mesmo que acertasse, tudo ficaria bem,
A blindagem espessa e a pele isolada contra calor dos injuris não temiam esse fogo esporádico. O grande problema era cair do céu. Ele caiu, então se levantou e rugiu para continuar a luta. Os 3 soldados Injoli rugiram e avançaram, enfrentando o poder de fogo do inimigo, matando os defensores da República que viram na estrada um a um. Por terem corrido rápido, perderam vários. Mas eles não se importavam nem um pouco. Aqueles tiros dispersos de rifle blaster não tinham efeito nenhum sobre eles. Eles correram para baixo de um prédio, olharam para os canhões antiaéreos quadrúplos no telhado que disparavam freneticamente, se olharam, e uma injúria gritou, lá em cima. Grande. Matem. Rugido. Os outros 2 Injoli gritaram em resposta, e então abriram as mochilas que balançavam nas costas, e o movimento mecânico de bater as asas rapidamente se abanou, e então, combinado com a elevação do pate antigravidade, foram direto para o telhado. Corre para frente. No entanto, naquele momento, alguns defensores da República, que haviam sido perdidos antes, de repente correram até lá, escondendo-se atrás da muralha e virados para esse lado. Houve uma rajada de fogo, e várias rajadas de energia explosiva caíram sobre os Injoli que acabaram de falar. Havia uma série de escuridão queimada em seu corpo. O Injoli se virou, rugiu com uma expressão feroz, largou seus companheiros que acabaram de decolar e correu em direção a esses poucos peixes que escaparam da rede. Seu enorme corpo de mais de 2,4 metros estava cheio de opressão. Os poucos defensores da República dispararam alguns tiros e perceberam que eles eram ineficazes. Eles ficaram imediatamente assustados, se viraram e correram. No entanto, esse Injoli não se importou, rugindo e correndo para derrubar o muro diretamente, olhando para os defensores da República que estavam em pânico e até esqueceram de atirar. Ele disse ferozmente, pobre República. Pele rosa. Brum. 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 Ele ergueu o fuzil de assalto Striker em sua mão e atirou diretamente a curta distância. O poder de uma granada explodiu essas pessoas em inúmeros pedaços. No entanto, este Injoli permaneceu parado em meio à explosão a curta distância. Ele viu que o último defensor da República estava fugindo desesperadamente. Com um sorriso, ele abriu a mochila que balançava e voou em alta velocidade. Ele não diminuiu o ritmo e jogou o homem contra uma parede à sua frente, e a força poderosa o esmagou diretamente, transformando em uma massa de carne podre. Os outros 2 Injuris voaram até o topo do edifício, apenas para ver que havia mais de 20 defensores da República defendendo o canhão antiaéreo. Eles não hesitaram em puxar o gatilho no ar, e o fuzil de assalto Striker disparou dezenas de tiros. Uma bala tão poderosa quanto uma granada, brum, 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 brum. A posição da artilharia antiaérea foi imediatamente engolida pela explosão. Esses defensores da República se esconderam rapidamente atrás dos bunkers e revidaram com fogo. Os Injuris não levaram em consideração seu poder de fogo e estavam bombardeando o solo. Finalmente, enquanto os Injuris trocavam seus carregadores, os defensores da República aproveitaram a oportunidade para atirar neles e finalmente quebraram a mochila que balançava. Queda. No entanto, o que os defensores da República não esperavam era que esse fosse o começo de seu pesadelo. Depois que os 2 Injuris pousaram, eles foram ferozes e correram em direção a essas pessoas, pegando um soldado da República e os rasgando ao meio. Quando os outros soldados da República viram essa cena aterrorizante, ficaram imediatamente assustados. Alguns deles se viraram e fugiram, enquanto outros se esconderam em um canto e só ousaram disparar tiros frios. Felizmente, também havia um mercenário ok entre eles. Esse povo de luta de cabelos longos e igualmente poderoso rugia do alto para se misturar um dos Injuris. A batalha entre essas duas raças, que podem ser consideradas as mais poderosas fisicamente da galáxia, é como duas feras lutando, e tudo ao redor delas é afetado pela batalha. Mas o outro Injoli era imparável. Ele esmagou a cobertura com seu corpo como um tanque, e depois matou todos os soldados da República que estavam escondidos atrás. Quando ele estava prestes a descer correndo as escadas, um foguete disparou de dentro da escada, atingindo a Injúria que estava prestes a entrar pela porta. Brum! Um grande buraco foi aberto para fora do corpo dos Injuli e caiu lentamente. Ele sofreu um foguete na linha de frente, e na verdade deixou um cadáver inteiro para trás. A aptidão física do povo Injuli é evidente. A fumaça se dissipou, revelando um soldado da República apavorado com um lançador de foguetes na mão. A Injúria que lutava com o Okiei soltou um rugido,
Deixou o Oki atordoado com um soco na cabeça e então levantou bem alto e o jogou direto para baixo. Então correu até o soldado da República com o lançador de foguetes. A outra pessoa ficou completamente assustada. O injuri bateu sua cabeça na parede com um único soco. Depois de matar todos os defensores, esse injuri chutou um cadáver de seu comediante Ad de lado com um chute. Para os injuri, aqueles que morreram em batalha eram fracos e não mereciam simpatia. Ele se aproximou do canhão antiaéreo quádruplo com um sorriso no rosto. Sentou-se no console, manipulou o canhão antiaéreo para virar e avançou diretamente em direção ao outro canhão antiaéreo que disparava no céu. Botão de disparo. O exército da quarta civilização pousou no satélite Eliadu de forma muito suave. Eles aproveitaram o fato de que aproveitaram o surto em grande escala de erupções estelares e pousaram 150 mil pessoas em um curto período de tempo. E para esta batalha, embora o quarto exército mais elite não esteja aqui, o exército da quarta civilização ainda tem um as. Ling Liang não só investiu 10 mil soldados em Jolie, mas também 30 mil soldados Kali. Embora as tropas Kali sejam muito menos aptas fisicamente que os Injoris, estão em guerra com os Ciarei há centenas de anos e, como uma civilização armada fria, chegaram a considerá-los interestelares. Os civilizados Ciarei recuaram para sua cidade natal, e esse tipo de qualidade de luta também é a melhor existência da galáxia. Depois que Tang Xiao encerrou a guerra entre os Kali e os Ciarei, e instruiu a Associação Bancária Interestelar a fornecer assistência financeira aos Kali, seu status na mente do povo Kali chegou até ao nível de Grevous uma vez. Nivele. E o povo de Kali ainda acha que Grevous está morto, então Tang Xiao se tornou o único semideus em suas mentes. Tang Xiao só precisava levantar os braços, e inúmeros veteranos de Kali colocavam suas máscaras de osso ancestral de animais, pegavam cimitarras afiadas e carregavam rifles de precisão de projéteis enrolados em lonas nas costas. Se os injuris são uma torrente imparável no campo de batalha, então esses Kali são os deuses da morte escondidos nas sombras. Eles eram elusivos, caçavam e matavam impiedosamente todos os soldados da República em cada canto sutil do campo de batalha. O que é ainda mais mortal é que, durante as 2 horas em que durou a erupção estelar, a comunicação entre os dois lados foi completamente cortada. Nesse caso, diante do desembarque do quarto exército da civilização, esses guardas do satélite Eliadu estavam completamente isolados. Soldados da República não passam de um grupo de cordeiros para serem abatidos. Fault Scholes capítulo 952, logado com sucesso. Bem-sucedido o desenvolvimento dessa campanha de pouso foi tranquilo além da imaginação, pois no caso de comunicação cortada, o poder da República Galáctica mal era exercido, e suas naves de guerra voavam em um caos, lutando entre si. Como disse antes, os cruzadores de batalha classe Chazé não são páreo para os cruzadores pesados classe Dreadnought sem seus escudos, sem contar que os caças de ambos os lados ainda não decolaram. E os couraçados da República têm ainda mais medo de estar nos cruzadores pesados classe Dreadnought. Apareça na frente. Portanto, quando foi descoberto que a frota da quarta civilização, dominada por cruzadores pesados classe Dreadnought, chegou primeiro à órbita do satélite de Eliadu, muitas naves de guerra do lado da República optaram por aconselhar. Na ausência de um comando unificado, isso se tornou óbvio um efeito de rebanho. As primeiras naves de guerra se encolheram, e as outras também pararam seus motores, podendo apenas observar de longe as naves da quarta civilização desembarcarem no satélite de Eliadu. O mesmo vale no campo de batalha terrestre. Como não havia pressão no espaço, o desembarque do quarto exército da civilização não foi muito afetado. A operação de desembarque foi realizada de forma muito tranquila, e mais de 10 posições estáveis foram estabelecidas. Instalar canhões antiaéreos fixos, mísseis antiaéreos, escudos temporários de energia, estações móveis de radar, hospitais de campanha, centros de manutenção de linha de frente e outras instalações nas posições de pouso. Ao mesmo tempo, as tropas do povo em Jolie já haviam saído em correria. Sua eficácia em combate é extremamente forte, e para aquelas linhas de defesa da República que não têm assistência ou fogo cruzado, eles basicamente são perfurados por uma única estocada. Embora, à medida que a guerra avança, o exército de mais de 1 bilhão recrutado pela República também tenha completado o treinamento intensivamente. As tropas de guarda enviadas pelo 18º Exército também são treinadas, mas não são tropas clones, afinal, ainda não são rivais dos injuris.
E o exército de Cali seguiu de perto, ampliando os resultados. Enquanto os defensores da República lutavam para lidar com essas duas raças de combate difíceis, o exército da Quarta Civilização também havia completado seu desdobramento inicial de desembarque. Um grande número de mechas bípedes e caminhantes desceu dos aviões de transporte e se alinhou, prontos para entrar no campo de batalha. Esses mechas bípedes têm corpos em formato de caixa e pés mecânicos antiarticulares longos, todos máquinas AT-PT. Todos eles estão instalados no porão da Frota das Lâminas, e após a Quarta Civilização a Frota das Lâminas, eles também receberam presentes. Na Frota Blade, a Quarta Civilização recebeu um total de 5.340 máquinas AT-PT de caminhada, e desta vez, Ling Liang investiu diretamente 2.000. A razão pela qual as máquinas de caminhanda AT-PT foram usadas em grande número na batalha de desembarque no satélite de Eliadu, em vez dos tanques de cerco comumente usados pelo exército da Quarta Civilização em conjunto com veículos de combate de infantaria Mastodon, veículos de combate Abutre e veículos antiaéreos M9 Wolverine, acoplados ou com a combinação das unidades blindadas do Mecha Gigante e do Mecha Lobo, é principalmente uma consideração logística. Como essa batalha provavelmente será uma batalha solo, nesse caso será mais fácil conseguir suprimentos se você usar caminhantes AT-PT que trocam tiros com a República. Você pode usar diretamente os capturados da República na hora. Suprimento. Durante as 2 horas em que a erupção estelar estava em erupção, foi um pesadelo completo para o 18º Exército da República. Eles não têm comunicação, então só podem lutar por um tempo. Não há plano. Todas as ações são realizadas no local pelos comandantes das unidades táticas básicas. Não há escudo planetário, nem radar de controle de fogo, nem nada. Em 2 horas, a Quarta Civilização transportou até 130.000 soldados do exército para desembarcar no satélite de Eliadu, o que não só superou a tarefa de transportar soldados, mas também transportou mais suprimentos para facilitar o processo. Essa unidade pode durar mais. 2 horas depois, a tempestade do campo magnético produzida pela erupção estelar finalmente caiu para um nível que não foi suficiente para afetar o escudo planetário. O satélite Eliadu imediatamente ergueu o escudo planetário, separando completamente o exército e a frota da Quarta Civilização. Mas as consequências da crise ainda estão lá. Embora o escudo planetário esteja implantado, a comunicação ainda é intermitente, e a interferência no radar continua muito séria. Severance Tani não vacilou por causa da expansão do escudo planetário. Pelo contrário, ela começou a perseguir a frota da República sem cobrir o desembarque do navio de desembarque. As frotas de ambos os lados continuam em batalhas ferozes na órbita alta do satélite de Eliadu. Após a comunicação ser restabelecida, o governador do 18º Exército da República, Willof Takin, imediatamente emitiu inúmeras ordens para estabilizar sua posição e permitir que sua frota recuasse continuamente e formasse uma formação defensiva para evitar ser cortada pela frota da Quarta Civilização. Venha. Os comandantes de frota de ambos os lados fizeram o melhor que pudessem. Severance Tan tinha vantagem no desempenho do couraçado, enquanto Willof Takin tinha um planeta e um satélite com poderoso apoio de fogo. Ambos desempenhavam um nível de comando muito alto quando a comunicação era muito interrompida. Essa disputa pode ser chamada de competição entre os comandantes de frota mais altos da galáxia atual. Mas os resultados logo foram revelados. Willof Tarkin estava perdendo terreno diante do comandante artístico da nave de guerra de Severance Tan, e finalmente teve que se retirar completamente da órbita alta de Eliadu. Reagrupe a frota perto de Eliadu e espere por mais dissipação da energia da erupção estelar. Durante essas poucas horas de batalha, Severance Tan finalmente comandou a frota da Quarta Civilização. O Ukansu invadiu a linha de defesa da República antes de se afastar. Um grande número de couraçados da República. Às 0h34 da manhã de 6 de maio, a energia da erupção estelar finalmente se dissipou para um nível relativamente seguro, e o governador Tarkin imediatamente ordenou que todas as frotas reagissem imediatamente, e ao mesmo tempo, a partir do aeródromo do planeta Eliadu e do satélite, e no hangar do cruzador de batalha classe Chazer, mais de 5.000 caças decolaram. O objetivo de combate de Severance Tan foi alcançado. Depois que o grupo de caças da República recuperou suas capacidades operacionais, ela percebeu que não faria sentido continuar passando esse tempo ali, então liderou a frota de volta a 0,5 minutos-luz da frota da República.
Confronto relativo. A essa distância, o grupo de caças da República demora muito para chegar, está longe demais de sua própria nave-mãe, e sua eficácia em combate é muito reduzida. Ao mesmo tempo, sua frota não parou de bombardear os escudos planetários de Eliadu. Ao mesmo tempo, Ling Lian também havia entrado no centro de comando temporário montado pelo exército da Quarta Civilização no satélite Eliadu, um centro de rádio e televisão em uma cidade colonial, e ela o considerava seu quartel-general de comando. A área onde o exército pousou ficava a mais de 500 quilômetros do gerador de escudo planetário do satélite Eliadu. Com a restauração da comunicação, os defensores da República finalmente começaram a exercer suas vantagens na batalha principal. Fort Scourge capítulo 953 Tempestade de hiperespaço comparado ao nível de desenvolvimento do planeta Eliadu, que pode ser considerado um dos planetas mais desenvolvidos na região estelar do anel externo. O satélite Eliadu também é muito desenvolvido. Há um grande número de aeroportos, portos espaciais, fábricas, minas e cidades coloniais neste satélite, com um diâmetro superior a 2.700 quilômetros. O número total de residentes é de cerca de 100 milhões, sendo a maioria militar e pessoal de logística. A principal razão é que, nesse ambiente de baixa gravidade do satélite, a decolagem e pouso dos caças é muito mais conveniente do que os do planeta Eliadu. Então este satélite também é o caça mais importante na linha de defesa estabelecida por William Takin. Decolagem e base de pouso. Há 2 milhões de soldados estacionados no satélite, todos recrutados pela República, e não há soldados clones caros estacionados aqui. Após a comunicação ser gradualmente restaurada, o Centro de Comando da República finalmente pôde coordenar e comandar operações de forma unificada. Mas a primeira coisa que foi transmitida ao Centro de Comando da República foi uma notícia extremamente ruim. O exército separatista havia estabelecido uma posição avançada muito estável. Uma das cidades coloniais havia caído, e os poderosos em Joliet avançaram ao longe. Mais de 100 quilômetros. Tarkin ordenou apressadamente que os guardas do satélite mobilizassem suas forças, e o gerador de escudo planetário não deveria cair. Existem duas formas de configurar o escudo planetário, uma é externa, a outra é embutida, e os escudos planetários do planeta e satélite Eliadu são a última. Embora isso faça com que o escudo planetário tenha um buraco acima do gerador de escudo, com a ajuda dos dois planetas e a proteção de uma grande frota, esse problema não é fatal. Mas o problema agora é que esse escudo planetário enfrenta a destruição de dentro para fora. Na tarde de 6 de maio, más notícias chegaram novamente ao campo de batalha terrestre satélite. A força de pouso separatista não avançou diretamente em direção ao gerador de escudo planetário, mas primeiro usou um grande número de caminhantes AT-PT para realizar uma operação intercalada em grande escala. Durante o ataque, 3 exércitos republicanos já haviam enfrentado essa força mecanizada separatista e foram completamente derrotados, com mais de 10.000 soldados feridos. Ao mesmo tempo, no centro administrativo do planeta Eliadu, William Takin também recebeu notícias ainda piores. O que você disse? O comboio H-4449 não pode chegar? Rugiu o governador Takin. O oficial de Estado-Maior ao lado abaixou a cabeça e disse, sim, não só a frota de transporte H-4449, mas também as outras 9 frotas de transporte não conseguiram alcançar. Essas frotas enfrentaram repentinamente uma tempestade no hiperespaço durante a viagem e foram forçadas a se retirar à força do hiperespaço. O espaço, que agora está a 5 a 80 anos-luz do nosso planeta, só pode ser navegado por motores subluz. Receio que eles ainda precisem de ajuda. Por que isso acontece? Será que a erupção estelar ainda pode afetar o canal do hiperespaço? O governador Takin lhe apertou a gola do oficial e rugiu alto. O observatório foi questionado, e seus especialistas disseram que isso dificilmente acontecerá naturalmente, porque a energia que pode afetar o hiperespaço é basicamente impossível de gerar no ambiente natural. Então só é possível que o separatismo esteja no processo dessa erupção estelar. A supermatéria é adicionada para participar das reações estelares, disse o oficial do Estado-Maior. Nesse momento, uma projeção holográfica severamente perturbada apareceu na comunicação lateral. Era o velho careca do observatório, e ele disse solenemente. Preciso acrescentar que esse é um processo muito complicado, não basta jogar um pouco de supermatéria em uma estrela.
Fizemos muitas simulações e ainda não conseguimos construir um modelo astronômico preciso dessa operação separatista, exceto que eles estão muito mais preparados do que pensávamos. Só quero saber o resultado. O rosto do governador Tarkin estava sombrio. O velho disse: o hiperespaço de toda a galáxia Eliadu agora está uma completa bagunça. O sistema de navegação da espaçonave exige muitos cálculos para entrar no canal de hiperespaço de forma relativamente segura, e mesmo isso não garante completamente a verdadeira segurança da navegação. Portanto, durante esse período no futuro, a navegação no hiperespaço da galáxia Eliadu estará quase cortada. Quanto tempo dura esse período? Não sei, talvez alguns dias, talvez alguns meses, talvez até mais de um ano. O velho disse: não conseguimos reproduzir o modelo astronômico dessa erupção estelar, e não conseguimos obter dados precisos. A única coisa que pode ser dita, sim, a duração dessa tempestade de hiperespaço não ultrapassará no máximo 410 dias padrão, que é a conclusão que obtemos ao introduzir uma função máxima. O oficial olhou para a expressão de Tarkin prestes a explodir e rapidamente o confortou. Mas isso também não significa que o separatismo e sua logística foram cortados. Tarkin lançou um olhar frio ao oficial de Estado-Maior. Você foi dispensado, seu idiota. Agora vá para a companhia de infantaria e faça o relatório. Nesse momento, o satélite Eliadu. Brum. 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 Na atmosfera rareficada, a explosão também soou distante, mas foi igualmente mortal. Mais de uma dúzia de caminhantes bípedes AT-PT com mais de 3 metros de altura estavam furiosos contra as posições dos defensores da República. Chama. 2 conjuntos. 2 conjuntos. Não atrapalhem esses andadores. Lute com eles com um bazuca. A posição do quarto grupo perdeu contato. Mande alguém rápido. No canal de comunicação dos defensores da República, havia gritos constantes. Suas posições estavam sendo destruídas por caminhantes AT-PT. Os destroços de vários tanques suspensos da classe TX-130 Sabre estavam inclinados à frente deles. Embora esses tanques suspensos fossem mais potentes e rápidos, ainda assim foram atacados um a um sob o ataque concentrado de várias vezes mais AT-PT Walkers. Destruir. Sem a cobertura das tropas blindadas, as tropas de infantaria não têm como enfrentar um tal aço bleste. Um soldado da República rastejava desesperadamente no chão negro e chamuscado, com feixes explosivos passando constantemente sobre sua cabeça. O som de tiros e explosões parecia ser borrado por um filme fino, e nem sequer conseguia cobrir o capacete que cobria completamente sua respiração pesada. Uma enorme sombra negra se aproximou, e ele rapidamente rolou para uma cratera no lugar, ofegante enquanto segurava seu rifle blaster. Imediatamente depois, um caminhante AT-PT passou por cima de sua cabeça, e ele viu claramente que o blaster abaixo disparou 3 tiros na direção de sua própria posição. O andador não o notou e continuou. O soldado continuou apressadamente a rastejar no chão. Finalmente, depois de subir algumas dezenas de metros, ele colocou um lançador de foguetes em cima de um cadáver. Aquele andador AT-PT puxou o gatilho. Irmão Shen. Shen Shang-King caminhava na rua, e quando encontrava alguém conhecido, cumprimentava ou assinava um para o outro. Mas não importa quem. O rosto de todo mundo não tem expressões supérfluas, como se fossem muito indiferentes a tudo. Para isso, Shen Shang-King está acostumado com isso. Como este é o Ministério da Supressão, é uma organização que mantém a estabilidade de Dakin. Sua principal responsabilidade é matar monstros e monstros. Claro, também existem outros trabalhos paralelos. Pode ser dito. Na divisão de supressão de demônios, todos tinham muito sangue nas mãos. Quando uma pessoa está acostumada a ver a vida e a morte, ela se torna indiferente a muitas coisas. Quando chegou a este mundo, Shen Shang-King estava um pouco desconfortável, mas com o tempo se acostumou. O departamento de magia da cidade é muito grande. Aqueles que conseguem permanecer na divisão demônio da cidade são mestres poderosos, ou aqueles que têm potencial para se tornarem mestres. Shen Shang-King pertence a este último. Entre elas, a divisão de supressão de demônios é dividida em 2 ocupações, uma é a de emissária guardiã e a outra é a de caçadora de demônios. Qualquer um que entre na divisão de supressão de demônios começa no nível mais baixo de caçador de demônios. Depois, foi promovido passo a passo, e finalmente esperava-se que se tornasse um enviado guardião.
O predecessor de Shen Xiangqing era um caçador em treinamento na divisão de supressão de demônios, e também era o matador de menor patente. Tem a memória do antecessor. Ele também conhece muito bem o ambiente da divisão demônio da cidade. Não demorou muito, Shen Xiangqing parou em frente a um sótão. Diferente de outros lugares cheios de arrepios na divisão de supressão de demônios, o sótão aqui parece se destacar da multidão, mostrando uma tranquilidade diferente na divisão de demônios de supressão. Naquele momento, a porta do sótão estava aberta, e ocasionalmente as pessoas entravam. Em outubro Shen Xiangqing apenas hesitou por um momento, então entrou. Entra no sótão. As circunstâncias mudaram em vão. Uma explosão de fragrância de tinta misturada com um leve cheiro de sangue subiu ao seu rosto, fazendo suas sobrancelhas se franzirem instintivamente, mas logo relaxou. Quase não há como limpar o cheiro de todo mundo nos Emoji. Fortescue Capítulo 1. Capitã Downe no satélite Eliadu, o exército da Quarta Civilização, sob o comando de Ling Liang, não atacou diretamente o gerador de escudo planetário do satélite, mas primeiro assumiu uma postura de flanco com duas asas. Com mais de 2.000 ATPTs, a mobilidade e o poder de fogo do exército derrotaram vários defensores da República que queriam buscar reforços. Então, quando o exército da República foi realocado, Ling Liang ordenou que o exército se virasse e atacasse uma área industrial. Ling Liang sabia muito bem que, embora seu exército avançasse sem problemas enquanto os defensores da República estivessem em caos quando a comunicação foi cortada, quando o outro lado recuperasse o equilíbrio, haveria dois mundos à sua frente. Naquela época, a República Galáctica tinha um exército inteiro de 2 milhões de pessoas, além de apoio aéreo e um fluxo constante de suprimentos, e era muito fácil esmagar completamente seu próprio exército. Para alcançar esse objetivo, precisamos encontrar uma forma de puxar continuamente o desdobramento militar da República e, em seguida, buscar oportunidades no movimento. Quando atacou a área industrial, quis perturbar o julgamento do comandante da República, e deixar o outro lado pensar que queria atacar a área industrial e agrícola, planejando uma batalha de longo prazo. Mas, na verdade, o que Ling Liang queria era resolver a batalha em pouco tempo. O objetivo dela nunca mudou, sempre foi o gerador de escudo. Ao mesmo tempo, devido à tempestade de hiperespaço no canal de hiperespaço da galáxia Eliadu, ela quase parou, e um grande número de suprimentos enviados pela República Galáctica ficou preso na parte de trás e não pôde ser entregue de forma alguma. Isso também forçou a República Galáctica a ajustar seu volume logístico e de transporte. Ao mesmo tempo, porque esses materiais, soldados e naves de guerra foram originalmente destinados à área de defesa do 18º Exército, e a República Galáctica, com bolsos profundos, não consideraria demolir a Muralha Leste para compensar isso. A questão do Muro das Lamentações, então essas coisas sempre serão usadas no campo de batalha da região Oeste. Assim, o Comando Supremo Estratégico da República emitiu uma ordem para abrir uma nova frente no campo de batalha da fronteira ocidental. As alternativas incluem o planeta Maratal e o planeta Agma. O primeiro é abrir a passagem do canal de hiperespaço Idia, e o segundo é aumentar ainda mais a profundidade estratégica para a galáxia Eliadu e permitir a rota comercial Rema. A navegação é mais suave. No entanto, devido à situação política complicada no planeta Malastar e à relativa estabilidade da frente planetária de Agumar, os reforços para esses dois locais também desaceleraram. No fim, o Comando Estratégico Supremo da República decidiu permitir que o 20º Exército da República lançasse novamente uma ofensiva contra o povo Geo na galáxia Shagdur. Neste momento, no campo de batalha do planeta Marata, os mestres Jedi Obi-Wan Kenobi e Illuminar Andor começaram a se preparar para atacar o exército separatista escondido em a rede de tubulações subterrâneas. O exército clone da República, liderado pelo 212º Batalhão de Ataque, primeiro usou lança-chamas para queimar a rede de canos subterrâneos, mas depois se descobriu que isso tinha pouco efeito. E os nativos do planeta, os Granhos Dag, protestaram contra o uso de lança-chamas pela República, enquanto chamas irrompiam de algumas das condutas da rede de tubos, ferindo muitos civis. Então os soldados clones correram diretamente para a rede de tubos subterrâneos, usaram drones para encontrar o caminho e depois lutaram na intrincada rede de tubos. De fato, um enorme número de legiões robóticas estava escondido na rede de tubos subterrâneos, e a tropa clone lançou um ataque muito resoluto. Essas legiões de robôs,
principalmente robôs de combate B-1, foram rapidamente exterminadas em grandes números, e os soldados clones pisoteiam. Os destroços do robô, que quase cobriam o chão, continuavam avançando. E justo quando a luta clandestina durou cerca de um dia, o exército separatista de repente lançou um contra-ataque. Não sei onde esconderam o exército. Resumindo, mesmo que a rede de canos subterrâneos fosse atacada, eles silenciosamente enviaram um grande número de tropas para o solo e lançaram um ataque às posições terrestres do exército clone pelo leste e oeste ao mesmo tempo. Os exércitos nessas duas direções eram liderados por um Jedi sombrio, os ex-mestres Jedi Granbeat e Edward. Esses dois cavaleiros Jedi que foram ressuscitados por Darth Martell, embora suas mentes tenham se tornado gradualmente rígidas, seus instintos físicos ainda estão lá. Eles avançaram com seus sabres de luz, causando grandes danos ao exército clone da República. O propósito dos separatistas está muito claro agora: atacar suas posições terrestres enquanto o exército da República ataca a rede de tubulações subterrâneas, para que percam de vista uns aos outros no solo e no subsolo, e depois sejam aniquilados separadamente. Entre as tropas no solo, um grande número de máquinas de combate aranhas anãs, robôs destruidores e um grande número de robôs de combate Super B2 apareceram, obviamente o poder oculto da batalha anterior. E no céu, o caça-robô triplo apareceu novamente e lançou uma batalha feroz contra a Força Aérea da República. Ao mesmo tempo, na rede de tubos subterrâneos, os separatistas também enviaram suas forças ativas para participar do contra-ataque. A Quarta Legião e o exército da Quarta Civilização. A pressão sobre o exército clone da República aumentou de repente. Embora sejam extremamente elitistas, suas tropas não são muitas, e trocam tiros em vários campos de batalha ao mesmo tempo, colocando suas linhas de frente em risco. Obi-Wan Kenobi empunhou seu sabre de luz e massacrou todos os mais de 20 soldados da Quarta Civilização que desviaram pelo lado, enquanto gritava para seu comandante clone, Cody. Esses exércitos separatistas. Deve haver um ponto de encontro subterrâneo. Você lidera alguém para defender esta posição, e eu lidero outra companhia para lançar um contra-ataque. Enquanto falava, rapidamente balançou seu sabre de luz para cortar todas as balas disparadas contra ele. Ao mesmo tempo, ele levantou a mão e acenou, e algumas granadas que foram lançadas de repente voaram de volta. Brum! Brum! Nas duas explosões violentas, várias tropas do exército da Quarta Civilização foram destruídas. Estou um pouco preocupado com nosso campo de batalha terrestre, general, disse Cody. Acredito na mestre Luminara Anduri, ela é uma Jedi sábia e poderosa, e acho que nosso plano ainda está indo bem, disse Obi-Wan. Deixe isso comigo, general. Não há absolutamente nenhuma chance desses separatistas cruzarem nossa posição. Cody assentiu, lendo www.ukansu.com disse firmemente. Obi-Wan Kenobi liderou uma equipe de soldados para avançar diretamente. Duas máquinas de combate aranha-anã apareceram no teto e estavam caindo para baixo, mas foram puxadas diretamente por Obi-Wan com a força, caindo em um terreno devastado no chão. Ferro. Nesse momento, uma sombra preta circular voou direto por cima. Obi-Wan reagiu muito rápido, e seu sabre de luz cortou diretamente a sombra, mas para sua surpresa, o sabre de luz não conseguiu cortar aquilo. Além disso, essa coisa é tão poderosa que o sabre de luz não tem nenhuma entidade, então não pode impedir que continue a bater na cara dele. Droga! Obi-Wan reagiu no último segundo, rolando para o lado, desviando do impacto daquilo. Só então ele viu essa coisa em forma de disco quicar algumas vezes na parede, depois voar de volta e cair nas mãos de uma figura. Sua agressividade acabou. Agressor. Comigo aqui, seus crimes não terão sucesso. O homem disse com voz justa, com voz alta. O rosto de Obi-Wan estava solene. Ele viu que aquele era um homem comum com um uniforme de combate completamente diferente dos outros soldados separatistas, e segurava um escudo redondo na mão, que parecia o que ele acabara de derrubar. Você não tem a força, mas... Obi-Wan disse com voz grave, quem é você? Eu sou o guardião do planeta Dawn, Capitão Dawn, Xiaomin. Disse o homem em voz alta. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.